Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre o Mestre. Ele que nos acompanha em todos os locais. Ele que nos orienta para uma caminhada em toda atividade, todas as atividades. Então nós temos que entender um Jesus completo. Não aquele pedacinho de Jesus que aprendemos a pensar dentro de uma igreja. Não, também está lá. Mas o Mestre nos acompanha em todas as atividades. Então que Ele esteja conosco agora e que nos acompanhe sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Sandra, tudo bem, Sandra? Tudo em ordem? Hoje nós vamos começar, porque não vai dar para terminar hoje. O assunto é um pouquinho extenso. Nós vamos falar sobre a questão da culpa, né? É o grande mal que atinge a humanidade. Aquele sentimento de culpa que nós trazemos, né, dentro de nós já há muitos séculos. Está embutido no ser humano. Isso foi colocado, sobretudo, pelas religiões, né? Pelo entendimento que tinham na época. Mas vamos avaliar a questão da culpa. Não deve ser nada disso que estamos acostumados a pensar. Então nós vamos começar fazendo uma pergunta que eu já sei qual é a resposta, né? Você já errou alguma vez? Erramos, né? E isso provocou em nós esse sentimento de culpa. Mas aquele sentimento doído, machucado, né? Deve ter provocado, pelo menos uma vez, aquela dor que nos incomoda, que nos maltrata, que nos tira do eixo, né? Então acho que todos nós passamos por situações desse tipo. É natural, né? E isso nos prejudica tanto em nossa caminhada. Ficar ali remoendo a culpa, eu fiz isso quando eu era pequeno, quando eu era jovem. Esquece, né? Temos que corrigir. E aí, não ficar remoendo, não. E o que é culpa? Culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou um prejuízo, né? Material ou moral. Prejuízo a quem? Muitas vezes, aqui, a nós mesmos, mas ninguém. Mas também pode ter provocado um prejuízo material e moral a uma outra pessoa, ou até a ambos, né? A mim e aquele a quem eu compliquei a vida, né? E que nos traz um sentimento que pode ser vivenciado de forma saudável ou patológica. Mas forma saudável? Vamos ver de que forma nós podemos vivenciar uma culpa, um erro, um equívoco de forma saudável. Saudável é quando aquilo que fizemos, a consciência apertando, nos leva ao arrependimento sincero. E que, embora revestida de dor, nos impulsiona a ser alguém em busca da reparação e deve vir acompanhada de um sentimento de responsabilidade. Eu cometi alguma coisa, eu tenho que reparar. Responsabilidade. Se eu fiz, tenho que desfazer, né? Tem até uma música que diz: se é para desfazer, por que é que fez? Mas se já está feito, tem que desfazer mesmo. E aquela patológica, que precisa muitas vezes de uma intervenção clínica para que a pessoa recupere a qualidade de vida, porque fica ali remoendo uma culpa, e aí não sai daquilo. Então muitas vezes é necessário que a pessoa recorra a um atendimento médico, né?
Existe um livro chamado Céu e Inferno, de Kardec. Quem nunca leu, a sugestão está aí, né, para a gente ler. Diz que arrependimento, expiação e reparação, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo para melhorarmos, né? Mas ele apenas não basta. Eu estou arrependido. E daí? Eu me arrependi de ter feito. E aí? O que você vai fazer agora? Está arrependido? Beleza. É o primeiro passo. Então, é necessário o arrependimento para que a gente parta para as outras 2 etapas, que é a expiação e a reparação. Expiação é o agressor se defrontando com uma prova, uma consequência daquilo que ele fez, para se educar e progredir. Então ele vai ter que passar por uma situação, podemos chamar de prova, né? Uma situação em que ele vai ficar incomodado, mas tudo isso é em decorrência daquilo que ele infligiu ao outro. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Então, se eu fiz algo errado para alguém, machuquei alguém, me arrependi, agora eu vou partir para a expiação. Eu vou encontrar no meu caminho uma situação análoga àquela que eu cometi. A tendência é essa, análoga àquilo que eu cometi contra alguém. Então é aí que eu vou corrigir, né? Nós temos uma palestra, já fizemos, aqui acredito que não, que fala de desencarnes coletivos. Muitas pessoas participaram de um determinado evento que culminou com a dor, o sofrimento, a morte de muita gente. E essas pessoas, esses agressores, em algum momento se arrependeram, né? Encarnações seguintes se arrependeram daquilo que fizeram e passaram por situações de dor em razão disso. E agora foram corrigindo ao longo do tempo, expiando o mal praticado. Entretanto, ainda restava neles resquícios de uma dor, daquilo que fizeram. Então, arrependimento, expiação, haviam reparado, sim, muitas vezes até no meio daquelas próprias pessoas a quem eles agrediram, mas ainda permanecia dentro deles resquícios de culpa. Então, pediram para passar por situações semelhantes àqueles que eles fizeram passar, para que apagassem daquilo que ainda estava aqui dentro, machucando, apagassem totalmente, né? Então nós falamos em arrependimento, é o primeiro passo. Por quê? Porque se eu estou errando, estou caindo, vou continuar caindo se eu não tiver o arrependimento, não tiver a consciência que fiz algo errado. Quando me arrependo, parei de cair, agora estou no fundo do poço, mas parei de afundar mais. Agora eu vou expiar, passar, né, em mim aquela dor, aquele sofrimento, saindo do buraco para que eu não torne a cair, não quero mais cair. E aí eu vou para a reparação. Já estou fora do buraco. Então, reparação é um conceito relacionado à expiação, aquilo que machucou aqui dentro, que é o ajuste dos débitos anteriores, consequência de maus atos praticados, tá? Então não tem aquela do estou arrependido, então faça tal penitência e está tudo resolvido. Não está resolvido. Não está resolvido. Por quê? Porque eu tenho que passar por aquela dor, tenho que reparar aquela dor, caso contrário, não está nada resolvido. Costumo usar um exemplo que deixa muito claro isso. Vamos ver aqui uma pessoa
Tabita, né? Tabita Rodrigues. Eu lesei a Tabita, roubei, né? O carro dela, a casa dela, ela passou a morar na rua, aquela coisa toda. Bateu arrependimento. E agora? Estou arrependido, mas a Tabita continua na rua. E eu continuo com o carro, com a casa da Tabita, tudo isso. Mas estou arrependido. Nossa, isso está me causando um mal, eu estou espiando, estou querendo corrigir aquilo tudo, vou reparar. Reparar de que forma? Estou arrependido, né? Aquilo está causando um mal em mim, eu estou sofrendo em razão daquilo. Vou reparar como? Devolvendo aquilo que eu roubei da Tabita. Não tem outra forma. Porque simplesmente estar arrependido e continuar com os bens dela, e ela morando na rua, imagina, né? Não está nada resolvido. Nada, nada, nada. Então, em outro livro, um livro chamado Vitória sobre a Depressão, do espírito Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele diz assim: todos os seres humanos, todos, de uma forma ou de outra, carregam as suas culpas. Que ninguém é perfeito. Se estamos aqui na Terra é porque não somos perfeitos. Continuamos ainda errando. E, graças a Deus, conquistando um entendimento maior, vamos errando menos, mas continuamos errando. E vamos continuar por muito tempo ainda. Diz ainda Joana de Ângeles: inclusive as culpas que lhe foram impostas pelas tradições religiosas equivocadas. Aquelas culpas, errei, vou para o inferno, aquela coisa toda. Não, sentimento de culpa assim não vale, não vale. Continua Joana de Ângeles: tradições que condenavam em vez de orientar, né? Ninguém condena um filho que errou. Não, você está condenado, não quero mais saber. Não. Orientar, né? Não vamos bater palma em razão do erro, mas orientar, não condenar. Não faz sentido, né? Então, tradições que condenavam em vez de orientar a maneira eficiente para a libertação dos equívocos em que se tombavam. É dessa forma. Então, é tão relevante esse sentimento de culpa, né, que a humanidade traz há longo tempo, há muitos e muitos e muitos séculos, que Jesus trouxe esse ensinamento. No caso da mulher adúltera, atire a primeira pedra quem estiver sem culpa. Porque todos estavam com sentimento de culpa. Sabiam que tinha errado, né? No episódio da mulher adúltera ficou muito claro. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. E todo mundo com a pedra na mão, deixa a pedra cair no solo e saem. Primeiro os mais velhos. Por que os mais velhos? Porque tinham um sentimento de culpa maior, tinham errado muito mais do que os jovens, né? Então vieram errando por muito tempo. O mestre já nos alertava, Jesus, então, quanto à presença desse sentimento em nós. E o antídoto para a culpa? Perdão. Aí a gente esquece, né? Faz que não é com a gente. Eu não errei, eu pedi perdão para aquela pessoa. Nossa, eu sou orgulhoso. Como que eu vou chegar lá e pedir perdão? Errei, sei que errei, mas vou fingir que não errei. Não, vai lá e peça perdão. É a forma de apagar a marca de algo que você fez, nós fizemos, de forma errada. Perdão que poderá ser direcionado a nós mesmos. Às vezes queremos perdoar os outros, mas não nos perdoamos por aquilo que fizemos de errado. Errei. Puxa, deixa eu arrumar, né? Não quero errar mais. Então, o auto-perdão, isso é tão importante para nós e nos esquecemos dele. Auto-perdão. Um perdão também a quem foi a vítima da nossa agressão. Perdão à comunidade,
cometemos equívocos para a comunidade. Então, quero perdoar e quero corrigir, não vou fazer mais, né? A natureza, erramos, vamos pedir perdão, eu quero corrigir. Sabe aquele saco de lixo que eu joguei da janela do carro para fora? Né? Não vou fazer mais isso. Como que eu vou me corrigir? Primeiro, não jogando mais. Segundo, vendo o lixo lá na rua, pego, coloco no local apropriado, né? Então é a forma de corrigir. Então, coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos que nos libertam da culpa. É dessa forma, não tem outra, né? Fingir que não é com a gente, mas é. Você vai continuar carregando a sua culpa, sua dor, vai viver atrapalhado. Por quê? Porque eu não quero pedir perdão. Bom, então você está feliz com a culpa, beleza. Mas vamos ver a questão da culpa conforme a orientação de Jesus. Esse entende de tudo, né? Vamos voltar ao tempo. No tempo, 2000 anos atrás. Exatamente quando ele estava aqui. Estamos então agora na Páscoa em que ele foi preso, tá? Depois de ser preso, ele foi, depois da ceia, ele foi ao Horto das Oliveiras e ali ele foi preso após a ceia. Ele estava acompanhado de Pedro, Tiago Maior e o seu irmão João, os dois Zebedeus, né? Tiago e João Zebedeu. Jesus é preso por um grupo, né, naquela quinta-feira, lá no horto, por um grupo de herodianos que teriam sido guiados por Judas Iscariotes. A comitiva chegou lá quando Jesus estava, aprisiona Jesus. Tem todo aquele episódio, né, narrado nos evangelhos, que eu tenho algumas restrições, mas chega lá, aprisiona Jesus, leva até o palácio de Caifás, mas leva Jesus à presença de Anás. Anás era o sogro de Caifás. Naquela época, o sumo sacerdote já era Caifás. Nessa trajetória do Horto das Oliveiras, quando Jesus é aprisionado, até chegar no palácio de Caifás, Pedro, à distância, foi acompanhando a comitiva, né? Segue o grupo à distância. E uma pergunta que talvez ninguém tenha pensado. Nesse caminho, Pedro caminhando ali, à distância do grupo, o que será que o velho pescador Pedro ia pensando a respeito de Judas? O que ele ia pensando? Certamente, né, mesmo tendo ficado 3 anos ao lado de Jesus, certamente Pedro estava condenando Judas pelas atitudes deploráveis que ele teria tomado, né? Tenho restrições. Devia até ter esquecido que o mestre, na caminhada, na orientação, havia recomendado que se perdoasse 70 vezes 7 vezes. Ele estava fuzilando, né? Queria condenar, queria cair para cima de Judas. Ficaria muito difícil, até mesmo improvável, que tivesse alguma intenção, Pedro, de perdoar o seu companheiro Judas. Não passava a mínima ideia, né? E aí a comitiva chega no palácio de Caifás. Pedro revoltado com Judas, né? Indignado com o comportamento de Judas, indignado com a traição de Judas. E ali, no pátio do palácio de Caifás, Pedro, que estava ali num cantinho escondido, ele é reconhecido por uma pessoa. Você é um deles, né? Não. Chega outro e diz: não, eu vi você com esse Jesus.
Não, você confundiu. Vem outro e diz: ah, eu tenho certeza absoluta, você é um deles. Não, nem conheço esse Jesus. Ali acontecem as 3 negações de Pedro. Aquele que vinha condenando Judas, né? Negou 3 vezes. Em seguida, deve ter batido um desespero absurdo no coração de Pedro. É possível até imaginar os dias seguintes, as horas seguintes, os minutos seguintes, a dor que Pedro sentia. O sofrimento deveria ser insuportável. Um sentimento de culpa monstruoso no coração de Pedro. É aquele que culpava Judas. O mundo desmoronou. Desmoronou na cabeça do velho pescador. E ele provavelmente se considerava o pior dos traidores na face da terra. Talvez imaginasse, mais traidor que Judas, né? Nem mesmo conseguia ele, Pedro, naquele momento, avaliar o motivo desse deslize cometido. Talvez ele ali, avaliando o seu coração, por que eu fiz isso? Talvez ele não encontrasse respostas. Por que fiz aquilo? Negar conhecer o mestre? Ah, mas os motivos para ter negado eram todos de origem puramente humana. A fraqueza de Pedro, o medo, o seu instinto de preservação, o fator surpresa, a sua preocupação em não abandonar os seus familiares, caso ele também viesse a ser condenado. Como que eu deixaria meus familiares? É um sentimento humano em Pedro. E negou 3 vezes Jesus, né? Como ele devia estar sendo visto ou avaliado, né, pelos próprios companheiros. Os companheiros que já estavam horrorizados com a traição de Judas, e agora? Traição de Pedro? Opa, desmontou o grupo. Devia estar sendo avaliado do mesmo modo como ele próprio havia avaliado a conduta de Judas. Estou igual a Judas. Imagine o turbilhão que passava pela cabeça do velho pescador. E aí? E os comentários que as pessoas de Jerusalém faziam a seu respeito? Que comentários seriam aqueles? Olhe o coração de Pedro. Os comentários deveriam ser: esse pescador, Pedro, desfrutou da companhia de Jesus por 3 anos. Ficou 3 anos acompanhando Jesus e fez o que fez. Que sujeitinho. E olha, hein? O povo de Jerusalém falando: durante esses anos, o mestre morou dentro da sua casa o tempo todo. Desfrutou da sua casa, do convívio diário. E fez isso. Jesus tinha uma enorme confiança, outro falava. Uma enorme confiança nele, em Pedro. E aprontou isso. Que coisa. Outro já falaria: provavelmente Pedro havia feito um complô ao lado de Judas para eliminar Jesus. Olhe onde vai parar a língua humana, né? E então, ambos cometeram uma terrível traição. Em meio a todo esse desespero, Pedro, o que ele mais desejava era que Jesus estivesse ali com ele, ao seu lado, para poder se explicar ou tentar explicar por que ele fez aquilo, poder pedir perdão, dizer a ele o quanto
Ele o amava. Dizer o quanto estava sofrendo naquele momento, que se sentia extremamente envergonhado. Contudo, apesar disso, apesar de todo esse sofrimento no coração de Pedro, tudo isso que ele fez, tudo isso que ele estava passando, ele encontrou forças. Teve o apoio dos seus amigos para manter-se vivo. Tanto que permaneceu com seus companheiros todos aqueles dias, até o domingo, quando Jesus surge lá no cenáculo, quando Jesus se materializa, né, e aparece no cenáculo, e Pedro ali, junto dos seus companheiros, envergonhado, muito, cabeça baixa, demais, querendo me explicar a ele mesmo o que havia acontecido e não tinha respostas. Ele poderia, Pedro, ter dado cabo da própria vida se ele estivesse sozinho, desamparado, sem ninguém ao seu lado. Assim estava o velho Pedro, sentindo-se culpado. Que coisa! Imaginou essa dor? Imaginou ter feito isso? E ficar pensando: o que vai ser de mim por ter feito isso? Eu sou o pior dos seres humanos. E olha, fiz isso com quem eu conhecia, que viveu ao meu lado 3 anos, que me ensinou tudo, que era um amor em pessoa. E eu fiz isso. É terrível, né? Mas vamos pensar o que o futuro tinha reservado ao velho pescador, Pedro. Depois de ter feito isso tudo, o que aconteceria no futuro? Nós sabemos que Pedro se reergueu e reergueu-se de uma forma maravilhosa, orientado por Jesus, acompanhado por Jesus, tirando de Pedro todo o sentimento de culpa, apenas entendendo, ele, Pedro, que ele era pequeno ainda, que falhava, como todo mundo falha. Pedro continuou divulgando o Evangelho do Mestre até o seu desencarne. Pedro lutou, levou o Evangelho para vários locais distantes, e no momento em que ele ia ser morto na cruz, tal qual Jesus, ele pede para que virem a cruz de cabeça para baixo. E ele diz que não era digno de morrer igual ao Mestre. Distribuiu o Evangelho de uma forma maravilhosa, decidida, uma entrega total que Pedro fez. Em razão do seu exemplo de amor, de dedicação, Pedro foi escolhido, depois de alguns séculos, o pilar de sustentação da Igreja Católica. Pedro foi colocado como se fosse o primeiro Papa da Igreja Católica. Uma escolha muito merecida, sem sombra de dúvida, pelo trabalho, pela dedicação ao Evangelho que ele demonstrou, né? E é respeitadíssimo, Pedro, por todos os fiéis. E como conseguiu Pedro essa absolvição quanto à sua traição para com Jesus? Ele tinha que se livrar dessa culpa, né? Ele tinha que deixar essa culpa de lado. E Pedro fez de uma maneira tão bonita, né? E saiu, trabalhou, fez toda aquela tarefa que Jesus havia designado a ele e aos outros de levar esse evangelho. E ele fez de uma forma tão bonita, tão firme, tão decidida, a ponto de nem ser lembrado quanto ao deslize praticado, né? Os cristãos não lembram, não valorizam essa falha. Não, ninguém. Judas não. Judas, todo mundo malha. Pedro
Pedro é como se não tivesse feito nada naquele momento. Por quê? Porque ele compreendeu. Ele não ficou amarrado na culpa. Ele não ficou preso, desanimado em razão da culpa. E aí, qual foi a receita? A receita? Ele primeiro aprendeu a se compreender. Quando eu me compreendo e vejo o que eu fiz, eu vou me perdoar. Por quê? Porque eu vou entender o porquê de ter cometido o deslize. Cometi o deslize, eu não sabia fazer, eu não sabia fazer certo, me equivoquei, natural. Nós sabemos que quando estamos nessa rota, e estamos já há tanto tempo, e ficaremos tanto tempo ainda, nessa rota do aprendizado, as reencarnações é que permitem isso. A cada nova reencarnação, a cada nova existência, é como um ano, ou um dia, ou um momento na sala de aula para que eu possa aprender lições que eu ainda não conhecia, que ainda não sabia. E quando eu não sei uma lição, se alguém me perguntar, eu vou responder errado. Vou fazer errado, porque eu não aprendi. Se eu não aprendi, tenho o direito de errar, né? Não posso ser cobrado por algo que eu não sei fazer. Então Pedro se compreendeu. E aí a culpa fica menor. Auto-perdão. Ele se perdoou em razão de saber, se compreender, se entender, ainda não capaz de fazer coisa melhor, né? Entender, né, que ele não era alguém perfeito. E Jesus depois vem, ou um pouquinho antes, disse: sede perfeitos, falando para a comunidade que estava lá. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. A gente sabe que não consegue ser perfeito como Deus. Deus é uma perfeição total, absoluta. Nada a reparar. Ele é perfeito na totalidade, é bom na totalidade, amoroso na totalidade, misericordioso na totalidade. Mas Jesus falou: sede perfeitos, perfeitos como o Pai. Obviamente, ele não queria que a gente fosse um Deus, nem temos condição. Mas era um incentivo para que, mirando em Deus, a gente buscasse ter a melhor perfeição possível. E estamos atrás dela, né? Ainda um dia desses, foi na sexta-feira passada, que não tivemos a live, estávamos fazendo uma palestra em São João da Boa Vista. Uma pergunta eu fiz para os amigos lá de São João da Boa Vista: quem é perfeito aqui? E ninguém levantou o braço. Falei: não, pode levantar quem é perfeito. Ninguém levantou. Falei: mas não tem ninguém perfeito em São João da Boa Vista? Que coisa é essa, né? E aí, na explicação, no decorrer do assunto que a gente abordava, nós falávamos exatamente disso. Ser perfeito como o Pai é perfeito. Mas a nossa perfeição é uma perfeição relativa. Relativa como? Eu estou mirando alguém que está acima de mim. Nós, Jesus. Ele é o grande exemplo para que eu vá buscar a perfeição. Ele ensinou, ele exemplificou aquilo tudo. Mas eu sou perfeito hoje? Eu posso dizer que sou. De que forma? É relativo, né? Como que eu era ontem? Ontem mesmo, quinta-feira. Eu tinha uma discordância com uma certa pessoa, um atrito, seja o que for. E aí eu falei para mim mesmo: olha, amanhã, sexta-feira, antes da live eu vou correr lá e vou pedir perdão. Corri lá, pedi perdão, refiz a amizade, voltei, olhei para mim e falei: nossa, hoje eu fui perfeito. Perfeito naquilo que me comprometi a fazer. Não consigo fazer muito mais que isso. Mas aquilo que me comprometi a fazer, eu fiz. Então hoje fui perfeito.
beleza, com um monte de problema aqui dentro, mas fui perfeito diante do compromisso que eu fiz. E agora? Bom, deixa eu ver para amanhã. Nossa, eu tenho tanta coisa para arrumar. Amanhã eu vou fazer tal coisa. E amanhã, fazendo tal coisa, corrigindo, me aproximando, eu vou dizer amanhã, se eu fizer, né? Puxa, fui perfeito de novo. Que beleza. É subir degraus. É buscar a perfeição, né? Então Jesus nos incentivava a fazer isso. Cada um de nós, todos nós aqui, João Carlos, Dr. Faria, Francisca, Alceia aí, o Paulo, o velho amigo Almeida, a Landinha, o Gé, oi filho, todos, se hoje, prontificarem a corrigir alguma coisa que não está bem feita, amanhã fez, vocês foram perfeitos, né? Agora trata de se comprometer para outro dia também, né? Então isso que Jesus falava, sede perfeitos. Receita para a cura de Pedro, né? Ele aprendeu a se compreender, auto-perdoar. Mesmo Jesus falando que era para ser perfeito, ele caminhava da forma que ele podia. Pedro entendeu que Jesus também faz parte da receita, não estava à procura de homens perfeitos, perfeitos na totalidade, porque não existe. Aqui não tem ninguém. Pedro também, nessa receita, para ele se reerguer, ele entendeu que a caminhada na terra, no trabalho, na luta, era isso que conduziria ao Pai. Essa caminhada na terra, com as experiências da terra, querendo fazer o melhor no trabalho, na luta, no convívio. Quanto mais eu quero fazer melhor, mais perfeito estarei. É dessa forma. Portanto, a reparação daquilo que fazemos de errado, Pedro, no equívoco dele, a reparação é feita onde? Aqui mesmo, na terra. Não, eu quero ir para o céu para reparar. Não, é aqui, nas dificuldades da terra. Ah, eu neguei Jesus. E agora, o que eu faço? Vou trabalhar. Eu vou levar Jesus para as outras pessoas. Deve ter pensado Pedro. Neguei. Agora anulo e eu vou levar para que as outras pessoas aceitem e para que as outras pessoas entendam que aquela negação foi uma falha minha, mas que eu aceitei integralmente aquilo, né? Ou Jesus. Então, a reparação se faz aqui, na caminhada. E então, ele pôde, nesse quadro todo, se auto-perdoar. Saiu daquele sofrimento que estava matando e seguiu na direção do trabalho maravilhoso que o colocou de pé. Maravilhoso isso, né? Semana que vem nós vamos falar rapidamente a questão de Judas, mas muito rápido, porque vamos deixar depois uma live para falarmos de Judas, né? As pessoas não raciocinam sobre Judas. Judas foi descartado, coitado. Nem os 70 vezes, 7 vezes ele recebeu, né? Foi jogado fora. Judas é a sobra do resto. Então, eu não entendo dessa forma, analisando as escrituras, olhando a história, raciocinando, porque muita gente, em termos, né, de assuntos religiosos ou assuntos da alma, não raciocinam. Elas esperam sempre o prato pronto. Alguém que raciocinou, alguém que é muito próximo de Deus, que escreveu e agora está aqui, ele está me oferecendo, muito obrigado. E aí pega aquele prato pronto e come. Não, não é dessa forma. Você gosta do que está no prato? Vai engolir? Mas eu não gosto. Então não engula. Raciocine, busque, vá buscar sim, na história. A história nos traz
muita informação, que aí eu vou colocando as coisas no eixo, para mim. Cada um deve fazer isso por si, tá? Então, a visão que eu tenho de Judas, nem aquela traição, no meu entendimento, aquela traição suja, para mim, não foi daquela forma, não correu daquela forma, tá? Mas aí uma live a gente explica sobre isso. Então nós vamos ver como foi também, na próxima live, como foi que Jesus chamou de volta o coração de Pedro, né? Uma beleza. Como que aconteceu esse episódio, tá? Então semana que vem nós vamos falar rapidamente de Judas, vamos deixar depois para uma live e ver como é que Jesus trouxe de volta Pedro. E um texto maravilhoso desse episódio, que é para a gente pensar, tá? Para a gente não cair mais naquela ideia de que errei, não tenho saída, sou a pior das pessoas. Não é. Ah, mas não devia ter feito. Bom, não devia, mas fez. Corrige, pronto, acabou. E não faça de novo. Então, esse texto que nós vamos ler é um texto fantástico. Quando eu vi esse texto, não sei de quem é, não consegui achar, o autor gostaria de achar, não achei. Esse autor estava muito inspirado. Escreveu aquilo de uma forma maravilhosa. E que cada um de nós, ao lermos aquele texto e raciocinar bem, colocando-se no lugar de Pedro, não é para ter culpa. Não, de forma nenhuma. É para sair da culpa, pensar no equívoco, não cometer mais, crescer e ir em busca da perfeição, tá? Aquele entendimento de séculos atrás, descarta. Aquilo não faz sentido nenhum. Combinado, pessoal? Então vamos encerrar, já está na hora. Vamos encerrar com a prece, né? Então, quem puder fechar os olhos, pensamento em Jesus, e agradecer ao Mestre por tudo que ele fez, faz e fará por todos nós. Porque nenhum de seus irmãos, filhos do mesmo Pai, se perderá. E ele está aí, irmão mais velho, aquele que abraça os irmãozinhos mais novos, que orienta, olha, faça assim, olha, busque esse entendimento, raciocine dessa forma, vê se está certo essa sua forma de pensar nas coisas. Ele respeita o livre-arbítrio, sempre. Livre-arbítrio de cada um de nós. Entretanto, ele mostra a lição. Aprender é trabalho nosso. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradeço a presença, quanta gente aí, né? Sandra, Vera, tudo bem, Vera? Vanessa, tudo bem, filhota? Cristiane Pinhatari, Leiloca Cabral, Maria Gelsi, Simone J. Davius, acho que é isso, a vista já não está boa. Creuza Leão, Luiz, abração, Luiz. Camila, tudo bem, Camila? Tabita, devolvi tudo, né, Tabita? Devolvi o carro, a casa, estamos quites. Doutor Faria, João Carlos, Francisca, Alceia, velho amigo Almeida, Landinha, Gé, todos vocês. Gratidão pela paciência, tá? E semana que vem vamos continuar aí, parte 2. Combinado? Tchau, pessoal. Tudo de bom, viu? Obrigado.